Salve, salve, galera! Estamos chegando na área novamente. Aqui, Pode Crer Coate, Cultura e Informação. Nesse espaço, para a gente trocar umas ideias, construir juntos e buscar cada vez mais aprender sobre as políticas culturais e sobre a cultura em todas as suas dimensões. Meu nome é Djalma, eu sou produtor cultural. Satisfação estar mais uma vez por aqui, participando desse projeto da ONG Consciência e Atitude, a Coate. Vou fazer aqui a minha audiodescrição, um recurso de acessibilidade. Então, eu sou um homem pardo de pele clara, sou magro, tenho 1,76 m, estou usando um boné marrom, hoje com uma camiseta amarela. Estou aqui também com um caderninho, com umas anotações, com o meu celular, uma caneta na mão. E aqui no nosso cenário do Pode Crer Coate, Cultura e Informação. E não estou sozinho, sempre na boa parceria do nosso parceiro aí, Emerson Machado, professor. Chega junto com a gente. Olá a todos e todas, Emerson Machado na área. Vamos então para mais um episódio do Pode Crer Coate. Então, eu queria agradecer muito assim, a todos que estão nos vendo aí e tal, e pedir que compartilhem essas informações para todos e todas. Então, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, de barba, uso óculos de armação grossa preta, estou com a camisa cor de vinho, bordô, agora, qual a cor correta eu não sei, mas é por aí, né? Estou com o computador aqui na frente e comandando aqui o Pode Crer Coate. É isso aí, irmão. Então, o que é o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre algo muito importante, que é os conselhos municipais ou conselhos estaduais, municipais e nacional também, de políticas culturais, uma importante instância de participação social. E hoje a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. Vamos recorrer aí ao nosso instrumento jurídico, conhecido como Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura, a Lei 14.835, e vamos buscar lá, né, na fonte as informações. Mas, para reforçar aqui o nosso papo, a gente tem uma convidada super especial com a gente. É mesmo? Quem é a nossa convidada hoje? Apresenta ela para nós um pouquinho. Ela até que já é bastante conhecida do público de Venançoais, porque já fizeram vários trabalhos aqui. Ah, é verdade. Ela, junto com a família, tem a satisfação aí de chamar para estar participando com a gente, nossa grande amiga Rose Lopes. Chama a Rose para cá. Oi, pessoal. Bem-vinda. Salve, salve. Boa tarde. Legal estar participando, estou bem feliz. Falar um pouquinho, né, das políticas que a gente pode, todos podemos aproveitar, né? Então, eu sou a Rose Lopes, eu sou uma mulher branca, meu cabelo encaracolado, grisalho e amarrado num coquezinho, e tô com uma blusinha marrom e um colarzinho colorido, para começar, né? Coisa boa, Rose, satisfação de te ter aqui com a gente. Já quero deixar aqui um abraço para toda a família aí do Teatro Social, grande trabalho Legal. Que vocês fazem aí em Teutônia e em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, né, e até fora do Brasil. E Sim. Grande satisfação de ter participado aí com vocês de alguns trabalhos, é sempre bom estar junto com vocês. Eu vou pedir, Rose, primeiro de tudo, para tu falar um pouquinho mais de ti e do trabalho do Teatro Social aí, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Tá bom, beleza. Então, eu sou professora, sou figurinista, né, do teatro, sou atriz também, já trabalho nas produções. Professora de anos iniciais. Ah, ótimo. Trabalho nas produções direto, né? Inclusive agora eu estou fora de sala de aula, porque como fica muito, muito pesado, assim, trabalho, a galera precisa de mim, então eu saio de sala de aula e vou trabalhar no teatro, sofri um pouquinho e me diverti um monte também. E me diverti, a gente se diverte também muito, encontra tantos amigos, né? Como o Djalma aí, que em 2018, 2019 a gente se conheceu e, nossa, essa amizade só cresceu, essa parceria, né? É bem bacana. Então, eu estou vice-presidente do Conselho de Cultura do meu município, que é Teutônia, né? Então, tem algumas coisas assim que eu queria falar, que eu até anotei.
anotar para não esquecer. Sobre o Conselho, então, o Conselho Municipal de Cultura, de Política Cultural, é algo muito importante para a cultura da cidade, de qualquer cidade, né? Esse conselho existe para garantir que a cultura não seja decidida só pelo governo, pelos governantes, mas junto com a população, né? O objetivo principal. E o que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais? Conselho Municipal de Políticas Culturais é um grupo permanente que faz parte do governo, enfim, da prefeitura, mas que funciona com a participação direta da sociedade, né? Ele serve para quê? Ele serve para ouvir a comunidade, para debater ideias, para ajudar a decidir os rumos da cultura do município, né? Um espaço onde governo e sociedade sentam juntos para conversar e decidir. Quem faz parte do conselho, por exemplo? O conselho é formado por pessoas do poder público, né? Mas também dos gestores e produtores culturais, mestres da cultura popular, coletivos culturais e representantes da comunidade. E a regra é clara, pelo menos metade dos membros deve se representar o município e o Distrito Federal, no caso, se tivesse que ser, né? Garantindo equilíbrio e participação da sociedade nas decisões. O que o Conselho faz na prática? Plano Municipal de Cultura, por exemplo. O Conselho ajuda a criar e aprovar as diretrizes do Plano de Cultura, a acompanhar se o plano já está saindo do papel, se está andando, enfim. E isso é importante para que a cultura tenha continuidade e não dependa apenas do governo da vez. No caso, eu já estou em 2 governos, né? O governo passado, que foi o ano passado, né, que eu entrei, e esse ano eu já saio, então, enfim, eu ainda tenho mais alguns meses junto ao Conselho. Né? O dinheiro para a cultura. O Conselho também participa das decisões sobre o dinheiro, né? Como o dinheiro da cultura vai ser usado, as regras de tais, de fundos, de apoio à cultura. Agora, no caso da Aldir Blanc, né? Então, nós vamos decidir os rumos para que a sociedade civil e os fazedores de cultura, eles estejam... possam participar, possam entrar junto, fazer os seus projetos e possam estar junto lá para participar dos projetos, né? Eu acho que isso também faz parte, embora a gente saiba que tem que fazer essa busca ativa, o pessoal precisa querer participar e saber como funciona e saber que eles têm como estar junto com a gente, eles têm como estar junto participando desses projetos, deliberando coisas que eles acham que são importantes, passar para os conselheiros poder passar em reunião para saber quais são os anseios, né, de cada grupo, enfim, de cada grupo de teatro, de música, de dança, enfim, né. Outra função... Oi? Inclusive, a gente costuma dizer aqui, né, que só sabe da realidade quem vive a realidade, né? Então, um gestor municipal, um secretário municipal de cultura, ele não tem como saber de todas as realidades de cada bairro, de cada localidade periférica ou de interior, ou mesmo sobre cada linguagem da cultura, né? Às vezes tem uma afinidade com uma determinada linguagem, mas não sabe o que acontece lá nas outras. Então, por isso é importante, né, do pessoal estar participando dos conselhos para cada um trazer a realidade que acontece lá no seu território. E daí sim poder construir políticas culturais que conversem com a realidade. Porque daqui a pouco alguém da sua própria cabeça pode montar um plano municipal de cultura, algumas diretrizes lindas, maravilhosas, mas que não vai fechar com a realidade lá daquele bairro, lá daquela localidade do interior. Exato, não chega na ponta como a gente gostaria que chegasse sempre, né?
Exatamente. Então, falta. E essa busca ativa que eu falo, ela deveria acontecer, mas não acontece. Então, o que as pessoas que fazem qualquer tipo de arte, elas devem procurar algum conselheiro, devem procurar saber, descobrir como é que funciona, né? Porque dificilmente chega lá também a notificação de que, por exemplo, está abrindo edital. Eu não sei fazer edital. Bom, vamos pensar sobre isso, vamos fazer um grupo para a gente fazer num coletivo. Tem várias ideias legais que a gente pode estar sugerindo, né? E ajudando, enfim, né? O Conselho de Cultura, ele é muito importante, sabe? Que ele dá voz para a população, fortalece a cultura local, ajuda a distribuir melhor os recursos, né? Chega o recurso e aí, se não fosse não é o Conselho de Cultura, o que vai acontecer? Para onde que vai esse dinheiro? O recurso vai ser destinado para quem o município achar que pode, que deve, sei lá, enfim, né? Então, tu disse que entrou agora no Conselho, né? Está indo para o 2º ano. Isso. Qual era a situação do Conselho? Será que eu posso falar? O Conselho... Pode falar, que é um espaço democrático. Ótimo. Assim, quando nós chegamos, então foi eu e uma outra guria que também é do setor, né? Nós entramos juntas, já tinham mais algumas pessoas de outra gestão. O que acontecia? Ninguém participava de reuniões. Tanto que as reuniões eram às 7h30 da manhã. Como é que um trabalhador vai estar indo numa reunião às 7h30 da manhã? O cara tá lá batendo ponto, né? Então foi a primeira coisa que a gente fez. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui. Um mês faz de manhã, então, como já estava, né, decidido, e o outro mês vai fazer à noite, para que aqueles que não puderam ir de manhã vão pelo menos uma vez para poder participar, né? Mesmo os conselheiros, a maioria trabalha fora, tem os seus afazeres, não pode estar às 7h30 da manhã dentro de uma prefeitura, né? É impossível isso, fazer reunião. Então a gente tem que ter esse olhar. Então foi a primeira coisa que foi mudada, porque o que estava acontecendo é que estava sendo não era ativo. O conselho municipal não estava ativo. Então, quem estava deliberando não era a sociedade civil, era o governo. E isso fica bem complicado, porque não vai chegar na ponta, não vai chegar lá naquele fazedor de cultura, aquele cara que está lá tocando seu violãozinho, não vai chegar lá, entende? Então, eu queria inclusive falar sobre isso, Rose, porque eu sei que a luta de vocês é de muitos e muitos anos. Vocês sempre fizeram a cultura de uma maneira coletiva, democrática, participativa, e sempre tiveram as maneiras de vocês de lutarem, né, de mobilizar, e agora chegou um momento em que tu está participando do Conselho de Cultura. O que te trouxe a participar no Conselho? Porque, novamente, né, vocês já sempre fizeram as lutas de vocês, mas por que agora lutar nesse âmbito de um Conselho? Bom, porque é bem complicado tu saber de coisas que não aconteceu no teu município ou que acontece de forma que tu não te agrada, o que não vai contemplar ninguém. Então isso foi o que mais me motivou a participar. Como que eu vou fazer para poder fazer acontecer, né? Eu sei de tantas pessoas que ficam muito chateadas porque não conseguem receber absolutamente nada. Não vem porque também não sabem como funciona e sei lá se isso realmente eles querem que aconteça ou não, mas geralmente vai ficando por isso mesmo. A prefeitura, no caso, vai fazendo, a sociedade privada não, a prefeitura, o governo, vai fazendo do jeito dele. E cadê a participação popular, a participação dos fazedores de cultura? Isso me motivou, porque do jeito que estava não dava mais para acontecer. E aí eu fico pensando, né, o ano que vem eu saio, né, falta poucos meses aí. Eu queria muito deixar alguém que fosse combativo, que pudesse participar das reuniões, enfim, e decidir, porque é bem complicado isso aí. É bem complicado isso.
Aproveitando esse gancho, então, Rose, para chamar todo mundo aqui que faz cultura, que é artista, que busca entender cada vez mais das políticas culturais, vai saber como é que está o Conselho Municipal de Cultura aí do teu município, quem sabe vai se informar um pouco mais, vai participar, porque essa é a principal instância de participação social. Então, é o mecanismo mais institucional, digamos assim, da gente estar dentro do sistema e mudar o sistema por dentro, como o professor Emerson gosta de dizer. Muitas vezes a gente fica do lado de fora, reclamando, apontando, com razão, mas essa é uma oportunidade que a gente tem de estar dentro e fazer a coisa acontecer de uma maneira diferente. E lutar bravamente, porque não é fácil, porque tudo indica sempre que a gente vai perder, mas a gente não perde. Tu tem que ser teimoso mesmo, bater pé, porque senão nada acontece. Eu já fui 2 vezes do Conselho Municipal de Cultura aqui da minha cidade, em 2010 e em 2018. A luta não é fácil, né? Primeiro porque são vários colegas de várias linguagens, a gente precisa se entender primeiro entre nós, né? Mas eu acho que entre nós até é um pouco mais fácil. O mais difícil é de se entender com a gestão. Também a gente precisa respeitar que cada governo tem o seu plano de governo e o prefeito foi eleito com aquele plano de governo, então a gente precisa se adaptar, mas se adaptar não significa aceitar que se coloque, né, de cima para baixo, se impõe as coisas, porque os princípios da política de cultura, ela é de baixo para cima, né? Inclusive, Emerson, eu vou pedir para a gente revisitar o nosso marco regulatório da cultura. A gente queria olhar só o artigo 1º e depois o artigo 7º, que a gente vai ver que tudo que a Rose está trazendo aqui, ela não está tirando da cabeça dela, sabe? Tudo isso está embasado, está na lei, né? E vocês conseguem colocar no... Eu agora, nesse exato momento, Rose, eu tenho que fazer uma pausa aqui, que é a nossa pausa do like. Quem está nos assistindo, dá um like no vídeo, comenta, compartilha, e vou fazer um outro pedido agora, tá? Eu vou colocar aqui para nós o endereço do Instagram, né? O nosso @ONGCOAT, _consciência e atitude. A gente está precisando aumentar o número de seguidores para que esse programa, Rose, ele seja feito também ao vivo, né? Só que para fazer ao vivo, a gente tem que ter um número X de seguidores lá no Instagram. Então agora, olha aí embaixo aqui, pessoal, tá aí, né, na tela, @ONGCOAT, _consciência e atitude. Então entra lá no Instagram, segue a gente, aumenta lá o número de seguidores, para que a gente possa depois fazer esse programa ao vivo, ter a pergunta, né, das pessoas, a gente interagir e ficar um programa mais dinâmico. Então, assim, segue lá a Coat, bora lá no Instagram. Isso aí, bora fortalecer a galera. E assim, lembrando também que a gente está aqui numa proposta de construir juntos, né? Vamos tecer aí essa rede, e se a gente se equivocar em alguma parte, chama a gente aí no direct, põe lá nos comentários, se tiver algo a mais a acrescentar, por gentileza, vem somar com a gente, que aqui é um espaço de todos, certo? Então eu vou colocar então agora para compartilhar. Que é quase esse marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, é quase a nossa Constituição da Cultura, né? Então é importantíssimo para todo mundo que quiser se informar, especialmente para gestores e conselheiros. Mas a gente recomenda que todos façam uma leitura, de vez em quando volte na leitura, para a gente realmente estar com a lei debaixo do braço, né? Se apropriar aí do que é direito, do que é dever, e a gente possa ter essa propriedade na hora de debater com alguém, na hora de discutir e principalmente na hora de construir as políticas cada vez mais assertivas. Então está adicionado aqui. Está no palco? Uhum. Então, eu gosto que ali logo no primeiro capítulo, no primeiro artigo, a gente já tem ali reafirmando, inclusive no primeiro parágrafo, né? A gente tem ali reafirmando o que está na Constituição, que a cultura é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, quando a gente fala de cultura, a gente não está pedindo direito à cultura, a gente está exigindo um direito que está previsto na Constituição. E quando a gente fala
que um governo deve fazer uma busca ativa, como a Rose falou, ou deve promover os mecanismos, a gente não está pedindo para que o governo faça. A gente está exigindo um dever constitucional que todos os governos, as gestões têm. Tá? Então a gente precisa sempre partir desse princípio, que ninguém está pedindo nada, a gente está exigindo um direito, assim como a gente tem direito à educação, a gente tem direito à saúde, a gente também tem direito à cultura, e a gente também tem alguns princípios aqui, né? A gente já trocou uma ideia sobre esse marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, mas agora a gente vai nesses tópicos diretos ali que trata sobre o Conselho. Emerson, a gente tem no capítulo 5, no artigo 7º. Aí a gente... Vamos para o 7º agora? Vamos para o artigo 7º. A gente vai ver que aqui a gente tem alguns instrumentos que estão bem demarcados, né? Artigo 7º, na tela. Então, quando fala ali da gestão, né, do sistema de cultura, a gente está falando ali que a gente tem os órgãos gestores de cultura, que são as secretarias municipais, a Secretaria Estadual, o Ministério da Cultura do Governo Federal, e entre outros gestores também, né, porque a gente pode ter nos municípios ou em qualquer instância aqueles órgãos que são intergestores, tá? Então não precisa ser exclusivamente da Secretaria de Cultura, porque a gente sabe que cultura tem a ver com saúde, tem a ver com educação, com desenvolvimento social. Então, legal aí, parabéns para os municípios que têm esses conselhos intergestores, mas infelizmente a realidade é que poucos municípios têm isso. Mas além desses órgãos gestores, a gente tem os conselhos de políticas culturais, as conferências, que são outro importante espaço para a comunidade se encontrar e debater e definir aí diretrizes. A gente tem aqui, traz, né, a comissão intergestora, os planos de cultura, o sistema de financiamento, que também é chamado de fundos de cultura, o sistema de informações e indicadores, os programas de formação na área cultural, que quase não se fala nisso também, mas é importantíssimo que os municípios promovam isso, e também os sistemas setoriais de cultura. E esses sistemas setoriais, aqui no nosso município, infelizmente, a gente não tem, mas o ideal é quando um conselho ele é composto pelas setoriais, né? Então, uma setorial do hip hop elege um representante que vai fazer parte do conselho. Setorial da música elege um representante que vai fazer parte do conselho. E essa forma é como a sociedade civil é legitimamente representada através daquelas pessoas que estão lá no Conselho de Cultura, porque eles estão representando um todo, né? Então, aqui nós temos as diretrizes, e quando a gente chega agora, pulando lá para o artigo 16, o artigo 16, ele vai falar especificamente do Conselho, tá? Então, novamente, né, esse marco aqui, ele traz, para cada um desses instrumentos, o marco regulatório traz regulamentações, né? E aqui no artigo 16, então, vai falar dos conselhos de política cultural, tá? E eu acho legal aqui mostrar que está escrito aqui no caput, né, do artigo, os conselhos de política cultural dos entes federativos que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura, que nesse momento já são todos, são órgãos permanentes, construídos com a finalidade de pactuar as políticas públicas de cultura, as quais devem considerar a diversidade territorial e cultural e ter caráter, aqui que está o detalhe que eu queria mostrar para vocês, o caráter de um conselho, ele é consultivo, fiscalizador e deliberativo. Explica um pouco para nós aí, Emerson, o que é ser consultivo, fiscalizador e deliberativo? O caráter consultivo era aquilo que a gente estava falando, né, Rose? Que, né, tem que consultar, né, a sociedade, né, por mais que, como o Djalma comentou, né, cada governo tem seu plano, né, mas, né, a população tem que ser consultada, né, sobre isso, né. A questão fiscalizadora, aí entra até a própria questão, digamos, financeira, né, o fundo municipal tem tantos mil, tá, mas e aí, o que está sendo aplicado, para quem está sendo, né, direcionado essas verbas? Tem editais democráticos, está indo mais para um grupo, mais para outro, né, Rose? Então a gente tem que estar sempre de olho nisso, né, Djalma? E para finalizar, deliberativo, que é, enfim, né, a partir desse conjunto, né, desse conselho que a partir de determinadas políticas se deliberem, né, para as secretarias, para, enfim, os grupos do conselho, né,
que possam desenvolver essas políticas culturais, né? Tomar decisões mesmo, né? Muitas vezes realmente o conselho decidir qual é o melhor rumo a se seguir, qual é a melhor forma de executar os recursos. E aqui no artigo 17, eu gosto muito desse artigo, porque ele fala: compete aos membros das políticas culturais... antes disso, no parágrafo único, fala aqui: os representantes da sociedade civil, referidos nesse artigo, serão escolhidos por meio de eleição direta de seus pares. Então, como a Rose explicou antes, o conselho ele é formado, parte dele, por indicados do prefeito, da gestão municipal, que tem lá de diversas secretarias, mas no mínimo a metade tem que ser da sociedade civil. E como que eles chegam lá? Não são indicados pelo prefeito, nem pelo secretário. Eles são eleitos, né, pelos seus pares em votação direta. Então, muito importante. Infelizmente, nesse momento aqui no nosso município, isso não está acontecendo. A gente teve todos os conselheiros são indicados pela prefeitura. A gente precisa corrigir isso. A gente precisa que os nossos gestores leiam, né, o nosso marco regulatório aqui, para entender que esse pessoal que representa a sociedade civil, para ter a legitimidade necessária, precisa ser eleito pela sociedade civil. E daí, na sequência, traz aqui as diversas competências, né, desse conselho. O Emerson já explicou um pouco aqui para nós. Mas eu acho que é isso, né, Rose? Primeiro de tudo, ser paritário. E segundo, para poder ser legítimo, que tenha eleições, né, que a gente possa decidir quem são os nossos representantes. Exatamente. O conselho serve como guardião da política cultural. Sim. Eu tenho uma dúvida. Como é que vocês se organizaram em relação ao conselho? Vocês têm, assim, setorial do teatro, da música? Temos um setorial. Como é que vocês se organizaram para isso? Porque cada um que foi eleito, enfim, né, para estar no conselho, ele já faz parte de um setorial. No caso, como muitas pessoas não quiseram participar, enfim, eu peguei o setorial do teatro, mas também peguei o setorial da música, vários setoriais, são vários, mas ele está sob meu comando, no caso, né? Então, porque não teve pessoas que quisessem participar ou não souberam, provavelmente não souberam, né, que poderia estar participando, enfim, participando do conselho. E aí, mas nós temos porque as pessoas são muito individualistas, né? Tu sabe que a gente tem um problema aqui no nosso município, que são os clubes, né? Os clubes no interior e clubes até aqui na cidade, né? Que as pessoas não frequentam mais os ambientes coletivos, né? Então está difícil de repor quem vai fazer a gestão do tal clube, né? Então a gente está com várias estruturas aí, né? Já muitas vazias, usadas pela metade, ou uma vez por ano, que é a festa da comunidade, né? Porque as pessoas hoje não querem se envolver mais, cada um está no seu celular, na sua tela na sala de 50 polegadas, né? Que por um lado é legal, a gente não pode negar a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, né? Até pensando no próprio sistema ecológico, né? De todos os animais, todos vivem coletivamente e assim vivem melhor, né? Claro. Eu acho assim também que as pessoas não ficam sabendo também, muitas vezes, né? Porque tem pessoas que não têm acesso à internet, por exemplo, e aí o cara vai lá, toca uma música, ele faz algum tipo de arte, ele não fica sabendo nem que existe conselho de cultura no município, não fica sabendo dessas coisas. A gente acha que tem um outro problema que eu sempre comento também com o Djalma, que é a questão da mídia. A mídia, ela é bem problemática, assim, no sentido de que ela traz determinadas informações por um determinado viés, que isso é normal, né? Existe uma lenda, que somos imparciais. Não existe imparcialidade, né? Eu sou jornalista de formação, né? E a gente estuda isso na faculdade, então não existe. Tu pode buscar a imparcialidade, mas tu sempre vai partir de um lugar. E esse teu lugar vai fazer com que tu veja o mundo de uma forma. Então, o que eu acho que às vezes falta, né? Então, por exemplo, quando tu traz a mídia, né? Traz um índice negativo do governo, ok? Traz também os positivos, né?
vai falar de comércio, fala de cultura também. E trazer também olhares diferentes, né? Porque aí tu vai lá, vai falar da prefeitura, traz só um da prefeitura. Não traz alguém da comunidade para trazer um ponto, fazer um debate, né? Eu acho que a mídia está falhando nisso, Rose. Falha bastante, até porque depois da internet isso aconteceu, né? Então as pessoas, por exemplo, muitos não têm Instagram, e lá no Instagram tem tudo, sabe? Tudo acontece, está saindo no Instagram, por exemplo, né? E quem não tem acesso? Então não é pensado sobre isso, né? Não é pensado, e aí eles não ficam sabendo. Porque o Conselho de Cultura, ele defende o coletivo, aí ele não os interesses individuais. E aí como é que vai chegar no coletivo? Como é que vai chegar lá? Eu mesma tenho dificuldade, né? E também sozinha não consigo fazer nada, sabe? É bem complicado. E assim também eu vejo que quando a gente fala Conselho Municipal de Políticas Culturais, muitos artistas já pulam longe, sabe? Eu mesmo tenho experiência aqui com alguns artistas que são baita artistas, de renome, assim, de muita experiência, artistas excelentes, que já me disseram, Djalma, eu não quero escrever projeto porque eu sei pintar, eu não sei escrever, nem quero escrever, se eu tiver que ler tudo isso aí, sabe, eu vou fazendo então individual e tal. Só que esses recursos que existem é dele por direito também, sabe? Então, a gente viu que alguns dos mecanismos que o poder público tem são cursos. Eles podem também investir em mídias alternativas e de maneiras diferentes, porque, querendo ou não, a nossa mídia tradicional, ela vai divulgar, publicar aquilo que vende. Então, muitas vezes, eles tampam uma capa de um jornal com um show, mas quando vai ter uma conferência municipal de cultura, sai num cantinho. Sai no cantinho, a pessoa nem tem acesso. Quando sai no cantinho. Ir na comunidade, sabe? Ir na comunidade. O que está faltando é isso. E essa busca ativa, ela não é só direito do cidadão, como é um dever do poder público. Criar outros mecanismos de chegar nas pessoas, sabe? E se o jornal acha que não vai vender uma matéria falando da Conferência Municipal de Cultura, bom, que o município compre, então, essa página de jornal, mas que faça a divulgação da maneira como tem que ser, né? E também criar mecanismos de engajar esse jornal, toda essa mídia, para que todos percebam, né, que a cultura, ela também é economia, né? É uma das principais dimensões aí da cultura. Exatamente, então, porque volta em forma de impostos muito mais do que aquilo que foi, enfim, investido, né? Com certeza, também pode falar. Inclusive, Rose, eu já falei aqui no meu município que o pessoal ali da Secretaria do Desenvolvimento precisa participar das atividades da cultura, dessas reuniões, das políticas culturais, e o pessoal também do empreendedorismo, tem a sala do empreendedor e tal, né? Poxa, sim, essa galera tem que participar para saber quais são os investimentos, quais são as oportunidades que tem no setor cultural, porque quem trabalha com cultura também é um empreendedor, né? Também é um trabalhador da cultura. E se o município incentiva os trabalhadores e os empreendedores, então olhar também para esse campo da cultura, né? Sim, exatamente. E também para poder estar no conselho, tem que ser combativo, não dá para aceitar tudo que geralmente vem imposto já numa reunião, já vem muita coisa imposta ali. E aí tu vai ter que ser combativo, vai dizer, não, isso aqui não contempla a comunidade, como é que vão fazer isso, entendeu? Ou então fazer algum projeto que já é calendarizado do município, por exemplo. Como é que tu vai investir um dinheiro que é para os artistas e vai colocar num evento calendarizado, que só vai dar voto para o município, para o gestor, enfim, né? Tu tem que ter combativo ou tu não consegue fazer nada, não consegue mudar. E assim, Rose, eu já trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura, né, como tu sabe, inclusive quando a gente se conheceu, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura, e eu sempre achei que é muito mais inteligente, em vez de o Poder Executivo querer fazer todas as coisas acontecer, chamar a comunidade cultural e dizer o que vocês querem fazer. Nós vamos fomentar, vamos dar o subsídio, mas vocês fazem. A gente vai ficar com a parte burocrática e técnica e vocês fazem a coisa acontecer. Eu acho muito mais inteligente fazer isso. Óbvio.
né, potencializa mais. Inclusive, eu tenho um exemplo muito bacana do município de Santa Cruz, aqui nosso vizinho, em que eu percebi assim, que o Conselho de Cultura negocia com a gestão pública. Tipo, vamos botar as caras na mesa. O nosso governo tem um plano de cultura. O que o Conselho pode colaborar com o nosso governo eleito para que o nosso plano possa seguir? E a mesma coisa agora na mão dupla, né? O que o município pode fazer para atender os anseios que está sendo trazido pelo Conselho? Então, quando a coisa acontece dessa forma, aí os embates, claro, que sempre vão acontecer, né? Mas se torna um ambiente muito mais saudável, né? De uma disputa construtiva, sadia, né? Mas, quando é necessário calçar o pé e dizer, não, peraí, a participação social é um direito, né, que está garantido na lei, e a gente aqui estamos deliberando que seja feita dessa forma, é preciso calçar o pé e é preciso combater, sim, com certeza. Rosy, para a gente finalizar aqui o nosso programa, dá uma atualizada aí de Teotônia, como é que estão as políticas públicas aí do governo Lula, como é que foi a LPG, o primeiro ciclo da PNAB, como é que foi isso aí em Teotônia? A LPG foi bem bacana mesmo, né? Teve várias reuniões com o pessoal da cultura, com os fazedores de cultura. Quando chegou na época, agora no ciclo 1, aí aqui nós tivemos, eu não estava ainda no conselho, né? Então foi designado um dinheiro para a reforma de um prédio e o resto, enfim, então para professores das artes. E agora abriu então esse local aí que foi destinado à verba, já está funcionando como biblioteca e como ensaios, então, com professores de música, enfim, de dança, de teatro. Um centro cultural, uma espécie de centro cultural, isso? É um centro cultural que estava desativado, enfim, esse dinheiro foi destinado a isso. Para o próximo, então, não vai acontecer isso, né? Vai ser destinado, então, para os artistas, os melhores, os que conseguirem passar com seus projetos, então vão conseguir fazer, né? Fazer o seu projeto tranquilo, com as contrapartidas, com tudo. E acredito que vai ser bem bacana. E dessa vez, assim, o pessoal está bem engajado, então vão fazer curso, assim, esses cursos para poder o pessoal aprender a fazer projetos. Enfim, eu acho que vai ser bem bacana, que o pessoal vai aprender, vai botar a cara a tapa e vai fazer seus projetos e vai concorrer. Maravilha. Maravilha. E aí, Djalma, o que manda? Eu acompanhei que no ciclo 1 da PNAB em Teotônia, essa decisão de investir o valor praticamente todo em um único espaço não foi exatamente uma decisão democrática, né? Talvez isso tenha instigado a Rose e mais uma galera aí a assumir o espaço no conselho, porque como eu falei lá no início, né? Muitas vezes a gente está de fora reclamando, sendo que a gente poderia estar lá dentro mudando as realidades. Então, já que foi decidido lá atrás, né? Que bom que agora está pronto, é mais um espaço no município, mas se a comunidade cultural não estava satisfeita dessa forma, que bom que assuma o seu lugar de fala, né, de decisão e mude as coisas, né? Exatamente. Bom, eu quero dizer que para o pessoal que, principalmente de Teotônia, da região, tiver alguma dúvida, pode chamar a Rose lá, ela e a família dela. Com certeza. Aquilo que eles não sabem na hora, eles buscam as informações e estão sempre dispostos a ajudar. Eu tive uma virada na minha vida através do tio Tony e da família dela, para assim, me enxergando mais como um trabalhador, como um profissional da cultura. Depois disso acompanhei aí. Pessoal, quem quiser levar teatro de qualidade para o seu município, procura a companhia do Teatro Social Tio Tony, além da Paixão de Cristo e do Nascimento de Cristo, desses teatros sacros. Eles também têm Viva Dadá, Teatro Mambembe, do Don Quixote, tem o No Meu Corpo Não, que é mais voltado, né, para as questões de adolescentes. Eles têm uma série de temas, de temáticas, trabalham em família, junto com uma galera toda da equipe, são todos maravilhosos, e muito além da arte em si, eles têm essa questão social introduzida,
que para mim é isso, Rose. A cultura para mim é uma ferramenta de transformação social. Eu vejo assim. Exato. E aprendi muito com vocês sobre isso também. Se quiser divulgar aí, Rose, e mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Não, eu só quero, não sei se está finalizando já. Eu quero dizer que sem o conselho, né, a cultura vira evento municipal no caso, né? Mas com o conselho ela vira política e isso é muito importante. Com o conselho tem condições de transformar assim e o pessoal participar. O conselho consegue transformar a realidade do município. Maravilha, Rose. Maravilha, obrigado por tudo, Rose. Importante essa reflexão final e vai virar um corte, tá? Pra gente colocar lá, porque é importante isso, galera. A gente se apropriar dos nossos direitos, né? Rose, isso aí. Parabéns pelo teu trabalho, não só de agora, mas de todos esses anos. Deixar um abraço aqui muito especial para toda a tua família e agradecer por tu estar participando com a gente, somando e dividindo aí esses conhecimentos. Tá bom, muito obrigada. Qualquer coisa é só chamar aí. Valeu, forte abraço. Valeu. Até a próxima, pessoal. Olá, valeu, galera. Curte, comenta e compartilha. Bora! Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer.